Paz seja convosco. Amém. Mais um período diante do Senhor. Meditando no Catecismo de Westminster. Pergunta número 94. O que é o batismo? Vamos meditar um pouco sobre esse tema. É um tema que ele é complicado. Não há uma decisão final em que se é de uma maneira ou de outra. As igrejas protestantes, elas não finalizaram. É um dos pontos em que se a pessoa fez de um jeito ou de outro, não é questionado. Mas o que é o batismo? O batismo é o sacramento, seja ele por aspersão, ou seja, você derrama água na cabeça, seja por derramamento, que aí é uma outra forma, e a imersão, que é o padrão que as igrejas evangélicas protestantes, em especial nas pentecostais, praticam, que é o batismo da imersão em água, feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um símbolo que é feito. Todos os cristãos, eles têm como regra o batismo e a invocação da figura de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, simbolizando uma união com Cristo e a promessa das bênçãos do pacto pela graça. Então esse símbolo é um símbolo que te mostra diante das pessoas, mostra diante dos anjos, dos demônios, que você tomou uma decisão de mudar. O batismo é um sacramento instituído por Cristo para servir de sinal do pacto da graça e da sua união com Ele. Esse sacramento, segundo a ordenação de Cristo, há de continuar até o fim do mundo. Até quando deve-se ter o batismo? Até a segunda volta de Cristo deve-se haver o batismo. Marcos capítulo 16. Pastor Paulo, mas tanto a imersão como a ascensão, o batismo é válido, né? Exatamente, aquilo que eu falei para vocês. Não há uma definição que esse batismo ele é válido ou não é válido. Contanto que o batismo ele seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não importa. Tem água. Tá? Tem água. Tá? E aí nós temos que entender que algumas igrejas elas se posicionam de um jeito, outras de outro. Então, se você entrar, você, por exemplo, é da Igreja Batista. Você foi batizado na Igreja Batista de Santa Maria. Se você vai para a Igreja Batista do Riacho Fundo, pode ser que essa Igreja Batista fale que esse batismo não vale. Aí diz que tem que batizar de novo. E aí, sim, mas aí que tá. O que acontece é, você para trabalhar, para você receber ceia, para você ser membro da igreja, ou você se adequa, mesmo que seja uma condição humana, ou não. Sim, mas eu Tá errado. Eu não deveria aceitar ser batizado de novo. Tá, e aí depende da pessoa. Entendeu? De repente, para mim, entendeu? Eu vou cumprir uma diligência que a denominação está exigindo de uma maneira humana e pecadora, mas isso não afeta o cristianismo, não afeta nada, então eu sou chamado para servir naquela igreja, então eu me submeto àquilo. Tá? Mas eu não estou indo como princípio bíblico? Não, você tem que ser batizado. A exigência de um segundo batismo, ela não é necessária, mas se você quiser batizar 1, 2, 5, 10, 50... Com Cristo que vale o primeiro batismo. Inclusive, aí tem igrejas que diferem disso, tá? Eu não vejo problema. Inclusive, se você foi batizado na Igreja Católica Romana, o batismo ele vale do mesmo jeito. Porque você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você foi batizado na Igreja Católica e depois na Evangélica. Tá? Não há necessidade. É que a gente, quando entra dentro da teologia reformada ou dentro do protestantismo, a gente é induzido a fazer algumas coisas. Isso não é pecado quem exige, não quem faz. Tá? O batismo é um sacramento instituído por Jesus Cristo para servir de sinal do pacto da graça e da sua união com Cristo. Esse sacramento, segundo a ordenação de Cristo, há de continuar até o fim do mundo. Marcos, capítulo 16,
versos 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Tá, então vem trazendo uma instrução no final de Marcos, também de Mateus, aquela ordenança da gente ir pegar o evangelho a toda criatura. E aí, lembrando que a condição do batismo ela é de ministros, mas você tem que levar as pessoas ao batismo. Batismo na igreja primitiva, como que era na época dos apóstolos? Agora é hora de você sentar, não se preocupe onde esse potinho vai ficar, nada disso, tá? O como era o batismo na época de Cristo, ou da igreja do primeiro século. A igreja primitiva considera o batismo ligado ao perdão dos pecados. Naquela época, os crentes eram batizados diretamente pelos apóstolos ou por pessoas ligadas diretamente a eles, pessoas que tinham sido comissionadas, ordenadas por aqueles apóstolos. E a manifestação do Espírito, ela era comum. Naquela época era algo comum. Quando você era batizado, havia alguma manifestação sobrenatural. Era comum, não era obrigatório, mas era comum. As pessoas elas tinham algum tipo de manifestação. Por quê? A igreja do primeiro século, ou dos primeiros da primeira igreja, entendeu? Havia necessidade da demonstração através de atos sobrenaturais para que as pessoas viessem a crer. Então a gente vê a incidência em Cristo e a incidência nos apóstolos e discípulos muito grande. Hoje não é daquele jeito, continua, mas não é daquele jeito, porque o Espírito Santo já habita dentro do nosso coração, é Ele que nos convence. Tá? Naquela época os crentes eram batizados diretamente pelos apóstolos ou pessoas designadas por eles, e a manifestação do Espírito era comum. Atos 10, 47. Uhum. Vamos? Sim, senhor. Porventura, pode alguém recusar a água para aquele que não seja batizado? Estes, quem, assim como nós, receberam o Espírito Santo. Tá, então o que acontece? Pedro, ele também naquele início, ele pregava para os... Não tem graça, cara. Você está querendo que eu faça? Ai, que lindo, é isso? Não? Tá. Então Pedro, ele sai para pregar o evangelho. Então já não era mais apenas para os judeus. Passa a ser alcançado os gentios. Pedro, ele começa a conviver com pessoas que eram gentias, que eram gregas, que eram romanas. E aquelas pessoas, elas começaram a manifestar o Espírito Santo de Deus. Havia manifestações visíveis da ação sobrenatural de Deus no meio daquelas pessoas. E aí Pedro, ele vem falar de batismo, ele olha e fala: essas pessoas, elas estão manifestando o Espírito, eu não vou batizá-las? Ou seja, também a manifestação espiritual, ela não é vinculada a depois do batismo, como algumas pessoas pensam. Uma coisa ou outra, tanto faz, entendeu? Eu posso ser cheio do Espírito Santo, já ter feito uma confissão da minha fé em Cristo, no meu particular, sem nenhum alarde, e eu já sou filho de Deus. E aí o ato do batismo, ele é simplesmente um complemento. E o apóstolo Pedro está falando assim: por que eu não vou batizar essas pessoas? Ele já tem o Espírito. Então era algo comum isso acontecer. Pastor Paulo? Sim. Posso dar um rápido, breve testemunho aqui sobre você confessar a Cristo no seu particular? Uma vez eu tive uma vida muito terrível, né? Acabou essa vida? Acabou. Não, eu continuo mais. Então. Menos um pouquinho. E eu, naquele dia, eu acredito que eu me converti a Cristo naquele dia. Eu estava dentro de um quarto, até pensando em dar cabo com a minha vida. Isso é bonito, hein? Dar cabo da minha vida. Usava muito droga, aquelas coisas todas. Aí eu peguei e ouvi uma pregação que uma irmã minha já era cristã,
E ela me deu, eu falei assim, olha, quando você tiver um tempinho, para e ouve essa pregação. Aí eu sozinho lá, adolescente para jovem, dentro de um quarto, já desistindo da vida, na verdade. Aí eu coloquei e ouvi essa pregação. E falava muito sobre Jesus Cristo, a salvação e tal. E naquele momento ali, eu comecei a chorar sozinho. Aí eu fui e me curvei sozinho, sem ter pastor, sem ter ninguém. Aí eu falei, Jesus, eu quero te seguir, eu te aceito. Eu acredito sim, que aquele dia... Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. E aí de lá pra cá, eu vim das minhas cambaleadas e tal, levando, brigando aquela aqui, mas hoje eu estou de pé. É melhor que esse dar cabo da vida é o Alice, quando ele olha e fala assim, a tábua dos nossos corações, né? Só temos indoutos, né? O que é o indouto? É uma pessoa entendida, uma pessoa escutada. É mesmo? Não? Procura aí no Google o que é indouto. O que é indouto? Procura aí. Vai procurar. Lá no dicionário tem uma foto Assim, nem como escrever. Uma vez dado o cânon bíblico, o termo certo para a Bíblia é cânon, tá? O termo dado, uma vez dado o cânon bíblico, após o final do primeiro século, cessaram essas manifestações do Espírito de forma usual. É o que eu falei para vocês, não cessaram no sentido de acabou. As pessoas que acreditam que acabaram as manifestações do Espírito, eles são cessacionistas. Então eu não posso orar pela sua cura, eu não posso orar por um ato de milagre, maravilha, porque isso aí acabou. Eu não sou cessacionista. Mas de forma usual, como acontecia, pô, tô andando, os caras colocam os caras no chão, a minha sombra e cura o cara. É um negócio que devia ser, entendeu? Um show de talentos, né? Uma coisa maravilhosa, né? Os pais da igreja consideravam que uma disposição positiva da alma era necessária e não atribuíam ao batismo uma necessidade para a nossa vida, para a nova vida. Então, começou-se uma ideia de que apenas a minha disposição, apenas o meu desejo era suficiente, então eu não precisava batizar. Sendo assim, o batismo passou a ser visto como é hoje, um simples ato declaratório na nova vida em Cristo. Então, apesar de o batismo ele ser uma obrigação, com o início da igreja evangélica no primeiro século, da igreja protestante no primeiro século, se foi definido que o batismo não era necessário para a salvação, ele era assim, apenas um símbolo. Então, logo na igreja, no primeiro século, eles já definem que o batismo ele era uma ordenança, ele era necessário, mas era apenas um símbolo. Batismo infantil era comum, sendo que o modo do batismo por imersão ou aspersão não são considerados diferenciais, ou seja, tanto um como o outro. Então você está lá com o cara no hospital, o cara está lá entre a vida e a morte, o cara aceita Cristo, fala assim, eu quero ser batizado. Aí você vai chegar para o médico e fala assim, olha, eu vou levar o cara lá na minha igreja, lá no rio, lá, não, cara. Você pegou um pouco de água, jogou na testa dele, ou pega no chuveiro, qualquer outra forma, que não é a regra, porque é uma exceção, isso aí também é válido, tá? Quando se fala na questão do batismo infantil, ele era comum, porque o entendimento é o entendimento da aliança. Eu não tenho dificuldade nem com um, nem com o outro. Tanto que as crianças nascem na nossa igreja e eu não estou preocupado com esse tipo de coisa. As pessoas que seguem radicalmente a condição aliancista, eles têm que batizar a criança. Pô, mas ela não tem entendimento. Não, é um símbolo de uma aliança. Que como na igreja católica romana tem, depois você vai fazer tipo uma confirmação. Na católica romana fala-se o crisma. Então a criança ela é batizada enquanto é bebê, quando é pequeno ainda. E aí quando ela recebe o entendimento, passando por um estudo e tudo mais, ali aquela criança ela faz a confirmação que é a crisma. Então algumas igrejas protestantes, reformadas, elas trabalham dessa maneira. Eu não penso dessa maneira, não tenho esse tipo de preocupação. Tá? Prefiro que a gente vá caminhando, entendeu? Nós somos uma igreja muito pequena, então a gente acaba conhecendo vocês muito de perto. Então, no momento certo, então o próximo da fila aí é o Daniel, entendeu? Para ele começar a estudar, começar a se preparar para te batizar, depois Helena e assim vai, entendeu? Não há no meu coração essa necessidade, esse desespero nessa condição, tá? Até porque, como você tinha falado, o batismo ele é uma confirmação de fé. Não é para a salvação, não é isso que vai fazer com que seja salvo. É mais a atitude que a pessoa toma em se aliançar, né? Demonstrar que acredita naquilo, né? No batismo, na conversão e tudo mais.
Então não tem essa necessidade de ser quando é bebê. Depende. É o que eu estou falando para você. Se você for pegar todos os estudos que falam sobre batismo de crianças e os que falam que não pode ser, não fecha. Então, em uma grande maioria dos assuntos, quando você começa esse debate entre os cabeções, entendeu? Eles fecham. Ah, não, tem que ser dessa maneira. Ah, tem que ser daquela outra maneira. Entendeu? Mas o batismo não fecha. Porque eles não conseguem, um grupo não consegue convencer o outro. Então, tanto as pessoas entendem que pode ser um como pode ser outro. Não há problema, não há dificuldade. Entendeu? Mais uma pergunta minha. Por que o senhor está discorrendo aqui sobre o sacramento, né? O que o senhor falou no início é que o sacramento do batismo, ele é uma confissão de fé, certo? Então fecha por aí. Mas aí que tá, se você cai pelo lado aliancista, entendeu? Aí o cara ele vai entender que quando eu batizo, quando você vem e batiza o Joaquim, você está trazendo o Joaquim para a condição da aliança. Eu não vejo essa condição, eu não vejo. Entendeu? Que há essa necessidade. Porque o maior ato da condição da aliança foi o sangue de vocês dois dentro do relacionamento que gerou essa criança. Então, para mim, está tranquilo. Mas se a cara quiser, entendeu? Não há problema, eu não tenho problema com isso. Então, eu prefiro não criar alguns tipos de confusão, entendeu? Ah, não pode apresentar. Por exemplo, dentro da condição aliancista, você não apresenta a criança. Você batiza a criança. E aí você vai procurar lá os textos bíblicos, achar um monte de batismo e tem um monte de aliança. Aí você fica naquela, não estou preocupado com isso. Por quê? Porque não há essa preocupação? Porque a gente tem que trabalhar, no mínimo, a condição de amar o próximo como nós mesmos. Nós não conseguimos nem isso. Por que eu vou me preocupar com esse tipo de coisa? Ah, falar em línguas estranhas, labachuras, demanaias, tal. Cara, eu no meu secreto, eu falo sozinho, mas eu não falo aqui, porque eu entendo que isso não é produtivo. Não vai ter uma pessoa que vai interpretar muita coisa. Então, o que acontece? Eu não vou trabalhar esse contexto. Por quê? Porque não é necessário. A gente tem muita coisa para estudar, vai ficar se preocupando com detalhe. Ah, se o Felipe está com a blusa verde, você está com a blusa azul marinho, não. Todo mundo tem que estar com a azul marinho, ou tem que estar com a verde. É bobeira. Entendeu? Tem igrejas como eu, com respeito, entendeu? A igreja do Pastor Ayrton é totalmente vestes sacerdotais. Você já foi lá, você vê, eles não usam só a camisa preta, mas na hora do culto eles estão com aquela estola, como de um padre da igreja católica, entendeu? Com aquela roupa, com vestimenta. Eles entendem que aquilo é importante, entendeu? Para mim, mais afasta do que junta. É muito mais confusão, então eu não opto por. Tanto que qualquer evento que tem lá, eu estou de gravata. E aí alguns ficam brincando comigo e tudo mais, eu não estou nem aí. Outros usam gola clerical. Entendeu? Eu tenho blusa de gola clerical em casa. Não uso porque isso vai escandalizar mais do que atrair. Para mim, eu penso assim. Então, eu prefiro me pegar em outros assuntos. Tá? O batismo infantil era comum, sendo que o modo batismo por imersão ou aspersão não eram considerados diferenciais. Atos 9:18, nós já lemos? Não. 9:18. Deixa eu ler, que eu não li ainda. Atos 9:18. Que nos diz assim: imediatamente lhe caíram os olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Você vê que está acontecendo a condição da conversão de Paulo. Ele já tinha no coração essa mudança e transformação. Ele estava de cama 3 dias sem enxergar, cego total. Havia já a conversão no coração dele. Ananias recebe a comissão de lá. Ele vai, fala dessa condição do evangelho. Não se especifica muito bem o que aconteceu aqui, mas ele deve falar do evangelho. Paulo faz a ligação das coisas com a Escritura, ele tem o entendimento, porque ele conhecia o Antigo Testamento, ele começa a fazer as ligações do Antigo Testamento com as palavras de Cristo que ele conhecia, tal. Aí o olho dele, que estava branquinho, cego, passa a ter luz, ele consegue enxergar. E ali ele foi fazer o quê? Ele levantou-se e foi batizado. Mesmo sendo uma pessoa que conhecia a palavra, mesmo uma pessoa que era temente a Deus, mesmo uma pessoa que teve uma conversão genuína, ele fala, eu preciso me batizar para cumprir a ordenança do Senhor. O modo do batismo não estava em discussão nos primeiros séculos da igreja. Aqui, nessa época nossa, contemporânea, que a gente fica com essa tolice. Isso é tolice.
se faz aspersão, se joga um balde, se não sei o quê, se imerge o cara ou não. Faz e pronto, entendeu? Não fica se preocupado com isso. O modo não estava em discussão nos primeiros séculos. Vemos no verso acima que Paulo não foi imerso, pois se levantou para receber o batismo. Ele estava deitado na cama. E o batismo dele foi de jogar água na testa. Entendeu? Não foi de imersão, ele não foi para o rio. Ninguém falou que ele foi para o rio. Ele estava deitado, ele se levantou e foi batizado. Ali mesmo, não tem problema nenhum. A partir do segundo século surgiu a ideia de que o batismo infantil era de extrema necessidade, sendo que as crianças não batizadas eram consideradas perdidas. Aí no primeiro século a gente vê a condição dos apóstolos. Quando é no segundo século, a gente vê a condição do Império Romano, ele aceitando a doutrina cristã, e era assim: se eu sou o rei do país da Alemanha, todo mundo tem que ser a mesma fé que eu tenho. Se eu acredito no catolicismo romano, todo mundo tem que ser. Se eu acredito no protestantismo, todo mundo tem que ser. Naquele momento, entendeu? A igreja que ela passa a ser romana, porque é o que eu já falei para vocês, todos nós participamos da igreja católica, que é universal, do planeta Terra, e aí nós temos os romanos que seguem a doutrina de Roma, do Papa. Tá? Então essa igreja que tomou conta, digamos assim, a continuidade da igreja primitiva, ela define e fala: criança precisa de batismo. E aí era uma regra. Tá? A partir do segundo século surgiu a ideia de que o batismo infantil era de extrema necessidade, sendo que as crianças não batizadas eram consideradas perdidas. Quem define isso? Padre. O batismo? Tá? E aí nós temos a condição do Papa. O Papa, ele é, segundo a Igreja Católica Romana, o intercessor ou o homem de Deus aqui na Terra. Tá? E aí o pensamento é: se ele é um escolhido de Deus, ele não mente, ele não erra, ele não faz nada de errado. Então toda vez que algum Papa define algo, aquilo passa a ser lei. Como a condição maior que a Bíblia. Como nós vemos a condição da Maria. Então um Papa fala: Maria, ela é a intercessora. Então as pessoas não podem questionar a figura de Deus, porque aquele homem recebeu instrução de Deus, segundo eles entendem. Então eles começaram a olhar para a condição da criança e falaram assim: se não batizar, vai para o inferno. E as crianças, elas eram consideradas gentias até que elas fossem salvas. Não sei se eu já fiz essa ilustração com vocês. Como é que chama uma roupinha que você dá? Pagão. Não deixa nem eu completar a frase. Pecador, né? Pagão, tá? E aí quando você pega a roupinha, ela é um pagãozinho. Eu dei um pagãozinho pro Joaquim. Por quê? O Joaquim, ele é um pecadorzinho. Então esse é um pensamento que vem da Igreja Católica Romana. Se a pessoa não for batizada, ela vai para o inferno. Então aquilo que era um sacramento, aquilo que era apenas um símbolo, passa a ser a regra. É o que a gente fala da igreja adventista. Você pode adorar a Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, em qualquer dia. O problema é que eles escolhem o sábado e dizem que se você não adorar no sábado, você vai para o inferno. O símbolo, ele deixa de ser símbolo para ser o quê? Uma condição para. Ou seja, o sacrifício de Cristo, ele não é suficiente. Não é que é inválido, ele não é suficiente, você precisa de elementos a mais. Se eu não fizer isso, aí não vale, não fecha 100%. A partir do segundo século surgiu a ideia de um batismo infantil, era de extrema necessidade, sendo que as crianças não batizadas eram consideradas perdidas. A unicidade do batismo, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também foi um princípio estabelecido a partir do segundo século, Efésios 4:5. Essas coisas que você está falando acabam caindo em Gálatas 1:8, né? E diz que se você fazer qualquer coisa que está das escrituras, seja maldito. Aí que tá, depende da interpretação, né? Se você não procura conhecer as Escrituras, Efésios 4:5, se você não procura conhecer as Escrituras, você é levado pelo engano. Então, para mim, batismo era só, por exemplo, imersão. Se não fosse imersão, não valia, porque é falta de conhecimento ou ignorância.
Nós temos que buscar, nós vamos estar sempre cometendo erro, nós sempre vamos estar em falta diante do Senhor, mas nós temos que caminhar buscando conhecimento para cada vez a gente seja menos ignorante possível. Efésios 4:5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Porque o apóstolo Paulo começou a ver aquilo que eu falei no culto da semana passada. Ah, não, eu não sou da Batista, eu sou da Presbiteriana. Ah, eu não sou da Presbiteriana, eu sou da Assembleia. Ah, eu não sou da Assembleia, eu sou da Metodista. Ah, eu sou da Assembleia, mas eu sou do pastor Paulo. É ele que é o homem de Deus. O Felipe, que é da Assembleia de Deus de Santa Maria, não, esse não presta. Você entende que as pessoas elas começaram a ter esse tipo de afinidade, porque o pastor, o líder, ele se envolve com questões muito pessoais e próximas. Então a gente fez um casamento de vocês, né? Todos os casais aqui. Fizemos o casamento, você estabelece um elo de ligação com a pessoa. Então eu estou conversando lá com um casal lá do Rio, que eu estou aconselhando, que é uma bagaceira total, entendeu? Os caras estão se alinhando, uma história do além, entendeu? E ela falou para mim assim, pastor, a gente está pensando em 2025 casar. Eu falei, é um tempo legal, entendeu? Já tem 4 filhos, já é uma salada, né? Entendeu? Não diferente das histórias daqui. E eu gostaria muito que o senhor fizesse o casamento da gente. Por quê? Porque eu estive no meio das crises, quando um queria bater no outro, quando estava chorando. Isso aí é normal. Se o líder, a gente olha para o líder de uma maneira que como se ele não fosse humano, ele vai falar absurdos e você vai acreditar nele. Por quê? Poxa, o Nicolas e a Aisla, eu casei eles. Condição emocional. Exatamente. E quando você enterra alguém? Eu já enterrei bebê, cara. Você estabelece um elo de ligação com a pessoa na tristeza, na lágrima tremenda, de tal maneira que a pessoa, o que você falar, a pessoa acredita. Que é esse que é o problema. Tá? As falsas mestres se valem, né? Entendeu? Como é que você pode imaginar uma igreja em que o cara fica sem a esposa do pastor, nem o pastor, a esposa do pastor fica num altar grande, né? Ela senta numa cadeira, coloca o pé descalço na frente e os caras têm que passar a mão no pé da pastora, dá um beijo, deposita a oferta para ser abençoado. Você entende? É para receber a bênção. Entendeu? Você entende qual que é o grau de domínio que acontece? E Deus, ele fala claramente em relação a esses pastores. Vai ter a paga. Vai ter a paga. Porque as pessoas, por não conhecerem, porque tudo é ignorância, por não conhecer, elas se submetem a essas coisas. Se a gente não estudar, a gente fica perdido. Essa semana uma pessoa me falou assim, pastor, eu continuo com confusão nisso, naquilo. Eu falei assim, é para isso que serve o discipulado. Mas como vocês decidiram viver à parte, e eu conheço muitas pessoas que decidem viver a revelia, o que acontece é que a pessoa vive a deriva. Acreditando num, no outro, é o psicólogo daqui, é o coaching dali, alguém fala isso, fala aquilo, porque você não tem base nenhuma, você não tem como discernir nada. A unicidade do batismo também foi um princípio estabelecido a partir do 2º século. Efésios 4:5. De novo. Não, só Senhor. Pode ver de novo. É um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Para de besteira. Verso 6 também. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, que age por meio de todos e está em todos. Cara, tá na presbiteriana, seja bênção lá. Se tá na batista, seja bênção na batista. Se tá na assembleia, ou qualquer lugar que seja. Fique no lugar onde Deus te colocou e dê frutos. E as pessoas ficam, não, porque é na presbiteriana que é mais séria, na presbiteriana é isso, ou na batista é assim. Cara, para com essas besteiras. Você tem que parar com isso. O batismo na Igreja Católica Romana. A Igreja Romana, depois do imperador Constantino, que se converteu, vamos parar aí atrás, não, por favor? Passou a considerar os aspectos externos do batismo como um ato eficiente, ou seja, sem o batismo, você não vai ser salvo. Os aspectos espirituais e a ação do Espírito foram colocados em esquecimento e até que chegaram a ser abandonados, que é a condição de que a tradição ela suplanta o que a Bíblia diz. Então, se você for ouvir alguns padres, alguns sacerdotes mais altos, eles vão falar que a igreja ela é superior à Bíblia.
A igreja, a partir da igreja que sai a Bíblia, e não a Bíblia que controla a igreja, entendeu? E aí o que acontece? Se há um domínio humano em que você não pode se levantar e não pode falar absolutamente nada, como algumas igrejas evangélicas fazem a mesma coisa. Então, se você discordar de mim, amém. Se dependendo da igreja que você discordar, você é expulso. Por quê? Como é que você pode falar contra um ungido de Deus? Mas quem disse que a Menízia não é ungido de Deus? Do mesmo jeito que eu sou. Não há diferença. O apóstolo Pedro afirma com clareza em sua primeira carta que o batismo não remove pecados, mas significa somente a indagação de uma boa consciência com Deus. Nós já lemos, vamos ler de novo, 1 Pedro 3:21. Acabou aí? Acho que não. Acabou lá. Acabou? Começa de novo, Felipe. Alguém não leu? A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Quando você batiza, você continua sendo a mesma pessoa. Você não muda. Aquele que tem cabelo encaracoladinho, não fica lisinho que nem o da Ingrid. Se o cara ele tem um problema visual, ele não passa a enxergar. O cara que mentir, ele continua mentindo. Pode haver algo sobrenatural, sim, mas é sobrenatural. A regra é você entra e inicia uma nova disposição, uma nova forma de agir. Senta do lado ali, tá? Você começa a mudar a sua forma de agir, não por causa do batismo, mas por causa da sua decisão, inspirada pelo Senhor. Batismo na igreja luterana é uma grande igreja também que saiu da igreja católica romana tradicional, a igreja luterana, que vem de Lutero. A igreja luterana considerava a água do batismo capaz de remover o pecado original, elas vão mais longe. O pecado original de Adão ele é removido através do batismo. E não por causa de Cristo. E não por causa de Cristo. No caso de adultos, essa ação milagrosa dependia da fé do crente batizado, mas no caso das crianças, havia dúvida se a fé era propiciada por Deus ou pelo próprio ato do batismo. Então, uma confusão. Quando você sai da regra, que é a palavra, você se confunde. Você começa a ter uma série de opções, uma série de possibilidades, que é aquilo lá. A Bíblia não é a palavra de Deus. Então, o que acontece? Eu decido o que faço ou o que eu não faço, o que é ou o que não é. Igual tem um amigo nosso próximo que ele está passando por uma dificuldade com alguns amigos conhecidos de pentecostais. E é justamente isso. O que eles falam que, mas onde é que está falando que eu não posso fazer? Então eu faço. E nós, na igreja tradicionais, né, nós fazemos o que a Bíblia ordena, o que a Bíblia não ordena. Sim e não. Nós temos, eu troco, tá? Mas nós temos uma confissão a partir de Lutero, eu troco, tá? Pode ser que seja o contrário. Que o que a Bíblia diz que eu não posso fazer, eu não faço. E a outra é, se a Bíblia, como é que é? Se a Bíblia não fala, eu posso fazer. Então há duas linhas, a linha calvinista e a linha luterana, não da igreja luterana. Lutero fala uma coisa e Calvino fala outra coisa. Então você tem essa abertura, então digamos assim, em que você tem que definir aonde você está. Na verdade, tanto um como o outro depende da motivação do seu coração e discernimento do Espírito. Tá? Porque a Bíblia fala que eu não posso fazer isso. Ou melhor, a Bíblia não fala que eu não posso fazer isso, então eu vou fazer? Será que é por aí? Algumas vezes sim. Paulo fala que tudo você pode, nem tudo te convém. E esse nem tudo te convém depende do quê? Da sua maturidade cristã, do seu conhecimento cristão e do teu discernimento e ligação com o Senhor. Porque senão, em alguns momentos, você deveria agir de uma maneira e você age do outro. Que é, por exemplo, dentro do aconselhamento, dentro da condição da disciplina. Tem casos que merecem você ser mais duro. Às vezes você pega um caso semelhante em que Deus te dá uma direção para você não ser tão duro, ser mais mole. É por isso que o Espírito Santo, ele não está dentro de uma caixinha. E a gente tem que estar o tempo inteiro ligado com o Senhor para saber, nessa situação eu decidi assim.
Pô, mas nessa outra não é assim. Eu tenho que agir de uma maneira diferente. Com filhos acontece muito isso. Pô, eu repreendo meu filho nessa condição. E às vezes eu permito que esse filho faça, porque é um filho diferente, é uma ação diferente, é uma condição diferente. A menos que seja uma regra. Há uma regra. Então há uma regra, então essa regra você não pode ter que quebrar. Tem princípios basilares. Cristo, ele é o Filho de Deus. Ah, ele não é a primeira criação, ele é filho. Ah, mas eu acredito que ele é assim. Não, você está errado. Entendeu? A salvação, ele pode vir por obras. O Espírito acredita nisso. Não, a Bíblia fala que não é por obras, é por graça. Então tem coisas que não se mexem, mas tem coisas que têm abertura. Tá? A igreja luterana considerava a água do batismo capaz de remover o pecado original. No caso de adultos, essa ação milagrosa dependia da fé do crente batizado. Mas no caso de crianças, havia dúvida se a fé era propiciada por Deus ou pelo próprio ato do batismo, ou seja, ficava numa grande confusão e ninguém sabia o que iria defender. Semana que vem nós vamos falar sobre o batismo dentro das igrejas reformadas. E aí nós vamos ver um pouquinho mais a questão da nossa realidade. Vamos falar um pouco sobre o batismo de João Batista, qual a fórmula batismal, como agir e como falar. Amém? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos pelo ensino desta manhã. Que o Senhor possa, Pai, aqui nos dar o entendimento para que nós possamos aplicar com sabedoria. Que nós, Pai, não venhamos a gerar divisões, discussões desnecessárias. Que nós não nos apeguemos a fábulas, a historinhas, mas que nós apenas estamos dispostos, Pai, a crescer em estatura e graça diante do Senhor, proclamar o Teu Evangelho, salvar os perdidos, Pai, e em tudo glorificar o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso Deus querido.